gente, agora no De Bem com a Vida, nós vamos assistir uma dica com ele que arrasa na maquiagem. E o Edu Guimarães vem hoje dar dicas sobre maquiagem. Ele vem trazendo uma parte fundamental da maquiagem que muitas vezes a gente não dá muita importância, que são os pincéis. Como escolher os pincéis certos e quais pincéis não podem faltar na sua necessaire de maquiagem. Então, De Bem com a Vida traz para você agora dicas do De Bem de maquiagem hoje. Olá, Bispafeiro, olá o pessoal do De Bem com a Vida. Bom, eu sou o Eduardo Guimarães, sou maquiador profissional e hoje nós vamos falar sobre os pincéis. O que serve para quê, que pincel tem aquela função, a função exata dele, de repente você tem um pincel que é para determinada função e você usa para uma outra coisa. Então a gente vai começar com um pincel de pó, que é o maior de todos, esse é o pincel para pó. Segundo, nós temos um outro pincel, que é o Dual Fiber. Ele tem essa diferença de fibras, que ele é para polir. Todo excesso de base, todo excesso de pó você vai polir. Tanto que você usa os movimentos circulares para aplicar o pincel, porque ele vai polindo. Então essa é a funcionalidade dele. E depois nós temos o pincel de pele, que esse pincelzinho ele é chanfrado, o nome dele. Ele tem um desenho, ele é anatômico, né? Desculpa, a palavra correta é anatômico, chanfrado é um outro pincel. Ele é anatômico, porque ele vai conseguir atingir todos os cantinhos. Então ele serve para corretivo e para base. Nós temos o pincel que é para blush. Tá? Eu estou falando essa sequência porque eles são grandes, então no estojo ele vem dessa sequência, dos maiores para o menor, só que não necessariamente ele precisa ser usado nessa sequência. Então o pincel para blush também é um pincel anatômico, ele tem um corte especial. Essa é a posição correta de usar, do menor para o maior. Então na sequência nós temos os pincéis para sombra, para aplicar a sombra. Então nós temos, ele tem esse formato que é um pincel um pouco mais chatinho, ele não é arredondado, ele é chato. Então nós temos também as variações. Esse também é arredondado, tem uma outra variação menor e tem uma variação menor ainda. Tem um segredo, se você usa, por exemplo, um desse tamanho ou até mesmo grande, quando você faz a sombra e ela fica com uma marca, se você pega algum desses, limpa num papel e passa só ele vira uma borracha. Na sequência nós temos o pincel de delineador, ele é um pincel específico para delineador, tanto para a parte superior dos olhos como para a parte inferior, a função dele é delinear mesmo. Agora fechando a nossa sequência de pincéis, esse é um pincel para boca, um pincel para batom. Bom, depois dessa chuva de informação a respeito dos pincéis, vamos enxugar toda essa história para você ter um kitzinho básico em casa, que você consiga um resultado. Então é bom observar um pincel de pele, segundo, um pincel de pó, terceiro, um pincel para blush, 2 pincéis para sombra, um terceiro pincel para sombra, que é um pincel de esfumar, que ele é um pouco mais arredondado. Um pincel chanfrado, um pincel de delineador e um pincel para boca. Um kitzinho básico de 9. Existem alguns produtos no mercado que são específicos para a limpeza do pincel. Então você coloca numa vasilhinha, limpa o pincel, é uma limpeza imediata, é bem interessante. Isso é legal. E tem uma maneira que é um pouco mais caseira, mas que também dá um resultado, que é lavar com shampoo, depois tira o shampoo e passa o condicionador. Então a gente acaba também hidratando, tratando desse jeito o pelo artificial. Então é bem interessante essas duas questões para a limpeza do pincel. Então obrigado, um abração para a Bispafeiro, um abração para todo mundo de bem com a vida. Fala para subir no meu blog.